sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao IntegraCast, o seu podcast de varejista para varejista. Eu sou a Poliana Mantovanello, sou gerente de marketing no Grupo Boticário e, antes da gente começar, vou me autodescrever para quem não pode me ver. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou vestindo hoje uma camiseta preta, na verdade é uma camisa polo, e ela tem um recado super importante. Está escrito nela, com você, eu aprendo a ser melhor. O tema que a gente vai abordar hoje, nesse segundo episódio do ano de 2024, ele traz um imenso aprendizado para mim e eu faço votos que traga para você também. A gente vai falar sobre logística. Logística é um assunto que nem sempre está nos trending topics quando a gente está falando de varejo. A gente fala muito sobre produtos, sobre experiência do consumidor, sobre encantamento, mas a gente fala muito pouco sobre o que está nos bastidores e muitas vezes é determinante para a percepção do nosso cliente. Então foi por isso que a gente chamou duas feras no assunto para conversar hoje e eu quero dar as boas-vindas para Ayrton Silva e Bruno Norris. Sejam bem-vindos, queridos! Vou pedir para que vocês se apresentem, para que vocês possam também fazer sua autodescrição, contar um pouquinho da sua experiência, para a gente começar esse papo que tem tudo para ser super rico e cheio de aprendizado. Boa. Legal, Poli, super obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui contigo, estar aqui com o Brunão, que a gente já compartilha nossa jornada do dia a dia. Acho que antes de trazer esses tópicos que você comentou, acho que tudo isso aqui em algum momento surgiu da logística, né? Precisou tudo que a gente tem aqui gravando esse IntegraCast, precisou de logística em algum momento. Alguém teve que trazer isso tudo para cá. Exatamente. Bom, meu nome é Ayrton Silva, sou gerente sênior de operações do Grupo Boticário. Antes de falar um pouquinho da minha trajetória e tudo mais, eu gostaria de me autodescrever para quem não consegue me ver. Sou um homem de pele branca, cabelo castanho, estou com alguns fiozinhos brancos, né? Minha filhinha nasceu, tá com um ano. Aí coisa boa, parabéns. Um pouquinho difícil de ser, agora já tá com os cabelinhos brancos, imagina depois. Tô vestindo uma camiseta cinza do Grupo Boticário, que também traz umas mensagens super legais, falando de beleza, varejo, digital, resultados e fintech. Sinto um orgulho imenso toda vez que eu visto essa camiseta. E sim, vamos aqui falar um pouquinho do nosso grande desafio diário que é a logística, né? Só voltando um pouquinho, trabalho há 13 anos já na área de logística. Então, comecei numa empresa de carpetes e papel de parede de persiana. Depois eu tive a honra de trabalhar em plataforma. Então, fui trabalhar com produtos petroquímicos em plataforma em alto mar. Tipo, você trabalhava lá. Trabalhava em alto mar. Que demais. Trazendo produtos, né? Então, como é que faz a logística para a plataforma? Era bem legal, bem desafiador. Um pouco mais complexo. Um pouquinho mais complexo. Então, era um desafio muito grande, porque quando você trabalha com produtos químicos, não que os outros não tenham o mesmo grau de relevância, mas você tem uma periculosidade muito maior ali com alguns possíveis erros que talvez sejam um pouquinho mais comuns no dia a dia que numa petroquímica um pouquinho mais difícil de acontecer e a gente não ter alguns resultados mais catastróficos às vezes, né? Depois disso fui trabalhar em banco, então fui trabalhar em meio de pagamento com logística e supply, então sempre olhando a operação de ponta a ponta, desde o meu cliente lá pedindo até o momento que ele estava com o produto dele em mãos. Passei por fintech, startup, então foi bem legal, super diferente, né? Que você sai de empresas tradicionais, vai para uma startup e aí você vai trabalhar com logística, são coisas totalmente diferentes. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui no Grupo Boticário, na área de meios de pagamento, entregando as nossas pequenas maquininhas, né, de pagamento lá na ponta, mas que, olha, é um desafio diário pra gente, mas que eu trabalho com muita satisfação. As maquininhas são pequenas, mas a ponta se espalha por todo o Brasil, não é isso? Espalha por todo o Brasil. A gente tem hoje entrega em todo o território nacional. A gente costuma brincar que, dependendo do produto, né, com toda certeza para o consumidor é muito ruim quando falta. Mas você faltar o meio de pagamento para uma loja... é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, né? Porque, imagina, deixar possivelmente de vender porque eu não tenho uma maquininha de pagamento lá. Uhum. Então, a gente tem um grande desafio diário aqui de garantir que todas as lojas do grupo sejam sempre supridas ali de meio de pagamento. Seria um impacto importante não só na operação, mas na experiência do cliente também. Então, a gente precisa assegurar que elas estejam lá, né, Bruno? Obrigado, Poli. Aproveitando aqui, então, vou me descrever. Sou um homem de pele branca, estatura média, cabelos pretos, com bastante cabelos brancos, igual o Ayrton, né? Tenho um filhinho já de quase 3 anos, então já estou um pouco mais evoluído que o Ayrton nos cabelos brancos.
Aproveitando um pouco do gancho do Ayrton aqui, da Poli, é um pouco o que a Poli falou, né? A gente tem uma logística gigantesca pelo Brasil como um todo. Então, ela tem uma complexidade monstruosa. Diferente de vários outros países, a nossa malha logística é muito maior. Então, isso gera uma complexidade, gera um movimento muito grande para a gente como um varejista, como empresa, como um todo, para a gente poder entregar isso, tá? E aí, contando um pouquinho da minha história, eu sempre estive no ramo de cosméticos, então são quase uns bons anos, para não falar aqui, né? Vamos fazer as contas, mas brincadeiras à parte. Trabalhei em 2 grandes empresas de cosméticos, Avon, há bons anos. Lá passei por logística, passei por planejamento de demanda, marketing, comercial, entre outras áreas. Então, enriqueci muito, aprendi muita coisa. Lá tem uma complexidade muito diferenciada também, que é legal comentar que lá é entrega direto pro revendedor, não é para franqueado, para lojas, então tem uma complexidade diferenciada. Vim pro Bote com um desafio muito grande aqui, que foi muito prazeroso para mim, já há alguns anos também, do qual assumi o planejamento de demanda por um tempo. Planejava toda a cadeia de abastecimento, tanto de curto, médio e longo prazo. E hoje estou na parte da MOS, que é uma fintech, né, que a gente chama aqui, cuidando de toda a parte logística das maquininhas que a gente chama por aqui. Muito bom. Obrigada, gente. Vamos dar início ao nosso papo aqui. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Não há dúvidas de que vocês estão muito mais do que gabaritados para falar sobre esse assunto hoje. E eu vou começar falando, então, da minha perspectiva aqui de consumidor final que gosta de receber o seu produtinho no prazo acordado, na sua casa, com aquele encantamento da embalagem que chega íntegra, aquela experiência do cliente que não acaba no momento da compra, mas sim no momento em que se recebe efetivamente o produto. Quando a gente está falando de um comércio digital, isso é imprescindível. Mas quando a gente está falando do varejo físico, é importante que a gente pense nisso também, porque tem uma logística que vem antes do produto chegar no ponto de venda. Tem uma questão de estoque importante ali também. Então, eu queria que vocês trouxessem pra gente um pouquinho do básico, do feijão com arroz da logística, que o nosso varejista precisa estar de olho, que ele precisa prestar atenção para que o negócio dele funcione de maneira sustentável. Boa. Legal, Poli. Vou dar um exemplo bem básico, né? Acho que todo mundo aqui gosta de comer um bom lanche num shopping ou em algum lugar. A gente já pensou aquele alface, o quanto tempo ele demorou para ser plantado, colhido, a carne de onde vem, todo o pão como chega, e a gente come, dependendo dos restaurantes, coisas fresquinhas Não todos pensei. os dias. Todos os dias a gente comendo coisas fresquinhas, né? Então a gente tem uma logística que muitas vezes a gente está falando algo dentro do país, mas muitas vezes a gente fala de coisas que vêm de fora, né? E na nossa logística não é diferente. E a gente está falando de basicamente todo tipo de logística aqui. O consumidor final, claro, né? Ele quer lá receber o produto dele no prazo acordado, mas a gente tem uma cadeia gigante por trás, que começa pelo nosso próprio cliente da solicitação dele, né? Então, como é que eu vou ter aquele estoque para atender ele no prazo? Mas eu vou então deixar um estoque parado para atender quando o meu cliente quiser. Vou deixar o pão lá parado, vou deixar o alface lá parado. Putz, mas se eu deixar o pão parado, o alface parado ou meu produto parado lá na ponta, qual que é o risco que eu não tenho de estragar? São Perecíveis neste exemplo, ou que eu não vou comprar um produto que ele vai vencer, então dependendo da tecnologia, vou fazer aqui um estoque grande de tecnologia X para quando eu for vender. O produto pode vender, ele pode acabar se depreciando lá, vai ficar obsoleto. Lá na ponta. E mais do que isso, eu estou investindo um dinheiro e um capital, meu capital vai ficar parado, também estou perdendo dinheiro. Então a gente tem toda uma cadeia por trás que é qual que é a previsão que eu estou tendo daquele meu produto, como é que eu garanto que aquele produto vai chegar rápido, vai chegar da melhor forma. Muitas vezes a gente fala de logística, a gente acha que é o caminhãozinho, né? O entregador lá na ponta, batendo na porta do cliente, toma aqui seu produto. Mas não, a gente tem uma cadeia gigante por trás, com pessoas trabalhando todos os dias para que tudo aquilo aconteça. Desde a produção, né? Então, você imagina o seguinte, eu mandei produzir demais, posso não vender. Mandei produzir de menos, pode faltar venda na ponta. Como é que eu sei? O que eu preciso mandar produzir ou o que eu sei que eu preciso comprar para garantir um equilíbrio aqui entre... É muito dinâmico, né? É muito uma operação saudável, aí da minha operação saudável eu entregar certo para o meu cliente. Tem produtos, trazendo um pouquinho para o nosso mundo, que o cliente ele tem as datas sazonais, por exemplo, né? Então, tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, trazendo um pouquinho para o nosso mundo. Acontece muitas vezes a gente entregar o produto para essa data sazonal, um tempo depois ele pedir para devolver, porque a demanda dele cai, e eu fico com esse estoque parado e um alto custo em estoque parado o tempo inteiro. E aí tudo isso, ele acaba
agregando no valor que eu vou cobrar ali para minha operação. Um pouquinho do que você comentou no começo, né? Às vezes a logística ela não está ali nos top trends das comunicações, mas ela é uma peça fundamental, principalmente quando a gente fala da composição do custo. Justamente por isso, né? Não posso comprar de mais, não posso comprar de menos, preciso entregar no tempo certo, com uma qualidade certa. E como é que eu faço tudo isso? Então, temos sistemas, temos tudo que a gente pode entrar aqui, mas principalmente a gente contando com pessoas, super importante, pessoas super engajadas, com experiência, que queiram cada vez mais entender. E principalmente ouvindo e entendendo qual que é o comportamento, o que o meu consumidor final quer. Antigamente a gente fazia por demanda. Hoje não. Hoje, além de eu fazer por demanda, eu preciso entender certinho o que eu preciso entregar para quando eu preciso entregar. Né? Cada vez mais tem concorrência, então a empresa também precisa pensar no lado dela, que ela não pode fazer de qualquer jeito, porque tem muita empresa vindo, tem muita empresa competente vindo para cima com tudo, para entregar cada vez mais rápido. Só que também tem muita empresa que está oferecendo rios de milhares de coisas que também não consegue entregar com uma grande qualidade. Então, cada vez mais a gente precisa buscar esse equilíbrio para entregar no prazo certo, com a qualidade certa. Preciso sempre olhar para o meu cliente, mas eu também preciso sempre olhar para o meu negócio. Então, uma empresa parruda, uma empresa grande, alguns desses desvios de sobrar estoque, faltar estoque, pode não ser tão perceptível. Quando a gente pega pequenos e médios varejistas, sobrar estoque pode sim ser um motivo até de quebrar a empresa, faltar estoque pode sim ser um motivo de quebrar a empresa porque meu cliente não volta para comprar comigo. Então, é uma dinâmica aqui que a gente chama isso de divertido todos os dias. A gente adora se divertir com Adora isso. se divertir. Então a gente tem que estar sempre muito atento àquilo que o nosso cliente quer e precisa. A gente tem que estar muito atento às dinâmicas do nosso negócio e da nossa operação, mas a gente também precisa estar muito atento às dinâmicas do mercado. Queria que o Bruno pudesse falar para a gente um pouquinho sobre essa frente de previsibilidade da demanda. Como que a gente pode fazer isso olhando para as dinâmicas que acontecem no dia a dia, no histórico, no futuro? Como que funciona essa parte? Legal, boa pergunta, tá? Bem desafiadora. Não tem uma receita de bolo. Depende muito de cada negócio, depende de cada produto que você trabalha. Vamos trazer algum exemplo, né? Produto de tempo curto de vida, né? Então, como o Ayrton comentou, hambúrguer, alface, ele tem um tempo muito pouco de vida. Então, se você manter ele muito estocado, ele vai estragar rápido, você vai perder. É diferente de um produto cosmético, às vezes tem uma validade um pouco mais alta. Ele dura 2 anos, 1 ano. Então você consegue manter um estoque, você consegue fazer alguns planejamentos um pouco mais tranquilo. Você tem uma variedade um pouco diferente nesse sentido. Você consegue trabalhar de formas mais sazonais, tá? Porque você consegue fazer uma produção grande e diluindo isso ao longo do tempo, quando você fala de cosmético. Porém, esse produzir muito te gera uma complexidade grande e um custo muito alto, porque você tem que ter espaço de armazenamento, tem um custo alto e elevado de você deixar aquilo parado. Todo produto parado é custo. Então a previsibilidade ela ajuda nesse sentido. Você conseguir entender o seu cliente como um todo, esse é o principal ponto. Que você consegue saber qual é a necessidade dele. Então tem clientes que têm uma necessidade mais constante, são aqueles clientes que a gente sabe que quase toda semana ele está comprando o produto, ele está ali mantendo. Tem clientes que compram muito sazonais. Então é muito mais em datas, ou com uma frequência muito alta que ele compra, ele faz um próprio estoque, vamos dizer assim, a gente mesmo, vamos ser sinceros. Às vezes dentro de casa eu compro 2 detergentes, 3 detergentes, aqueles galão gigantes, deixo lá parado que aproveita a promoção. Eu só vou comprar daqui 6 meses, 7 meses, dependendo de como for o caso. Então você tem que fazer um desenho um pouco dos seus clientes para você conseguir saber qual que é a demanda que você precisa. E sempre levando em conta sazonalidades. A gente sabe muito bem disso. Então eu vou trazer um outro exemplo de sazonalidade que é muito legal. Protetor solar. A gente sabe que isso tem muita sazonalidade dependendo da região. Se eu vou para o centro-oeste, a minha temperatura ela permanece meio que flat o ano inteiro. Então, minha compra de protetor solar ela é muito flat. Ela é muito linear, tá? Quando eu vou para o nordeste, ele também é muito calor. Porém, como é um ambiente, vamos dizer assim, muito de datas de férias... Turismo, né? Turismo como um todo... eu tenho uns picos lá, porque é o pessoal que esqueceu de comprar, chegou lá e precisa comprar. Então eu tenho esse tipo de coisa. E a mesma coisa dentro de, quando eu pego capitais, região sul aqui, São Paulo principalmente. A gente tem a grande compra de datas, quer dizer, de produtos solares nesses períodos, que são períodos de férias. Julho, agosto, setembro, dezembro, são períodos onde tem o pessoal tirando muitas férias. Então, fazer a leitura do seu produto e do seu cliente é a chave para você conseguir fazer um planejamento assertivo. E sempre lembrando, não se estocar demais. Isso gera custo. Qualquer produto parado dentro do seu estoque é um custo desnecessário. Você tem que tentar rodar o mais possível. Saber qual que é a sua linha de corte, de estoque, para que você consiga girar isso rápido sem ficar parado ali.
Excelentes insights. Muito, muito bom. Vamos pensar então no varejista que tem a questão do estoque, que pode ou não estar no ponto de venda dele. E ele tem uma venda que pode acontecer no momento do que o cliente está no ponto de venda e ele sai com o produtinho dele debaixo do braço, ou ele pode ter esse produto comprado para entrega posterior. Qual é a melhor alternativa? Ter uma operação logística própria ou terceirizar essa operação? Super legal a pergunta, Polly, porque se a gente fosse pensar pelo que a gente vê por aí, provavelmente seria terceirizar. Vou dar exemplo do que o Marketplace tem feito hoje. Você pega grandes Marketplaces, eles não têm mais logística. Então, toda vez que você compra alguma coisa, tá lá vendido, entregue por XYZ. Verdade. Então, ele para de ter teu estoque dele. Então, e aí, assim, é um case no final do dia, porque não tem como a gente falar que esses grandes varejistas indo para esse movimento não é aquilo que tá dando errado. Não, tá dando certo. Aquilo lá. O que eu vejo bastante, né? Quando a gente fala de pequeno e médio, a experiência de você... Se você estiver vendendo um produto, dependendo, né, do nicho, comprar presencialmente vai fazer seu negócio alavancar. Por quê? Porque a pessoa pode experimentar, a pessoa pode testar, a pessoa pode garantir. Reduz, né? Inclusive, a possibilidade de que ela queira trocar aquilo. Total. E aí, depois, talvez você possa manter uma base de cliente, você possa fazer um mix ali de, nas próximas vezes, já vender online, porque o cliente já te conhece, né? Manter estoque para entregar, com certeza vai ser uma operação mais cara. E isso é algo indiscutível. Só que o balanceamento que talvez tenha que colocar para o pequeno e médio qual que é o momento dele como negócio. Se ele já for um negócio mais estabilizado, possivelmente vender para uma entrega posterior, porque alguém já conhece ele, vai ser o que vai trazer uma rentabilidade maior. Se ele tiver ainda naquele momento de, putz, eu preciso mostrar meu produto, preciso garantir uma qualidade, uma satisfação e o cliente sentir uma segurança, talvez o presencial ali neste momento. Trazendo até um exemplo para o nosso mundo, uma das nossas operações que a gente tem lá em Fortaleza, né? Não somos a operação mais barata quando a gente pega os nossos produtos, mas a gente é a única empresa do Nordeste que a gente dá uma assistência técnica e a gente vende produtos físicos. Não somos os produtos mais baratos, mas somos uma das empresas do Nordeste ali que mais vende esses produtos. Ou seja, não é só o custo que está envolvido na tomada dessa decisão, é também a segurança. Segurança e a experiência que ele tem, né? Claro que não é provável que você vai receber algo com defeito, mas quando você compra algo fisicamente presencial, você já garante uma qualidade. Você já fica mais tranquilo daquilo que você está comprando, né? E a gente percebe isso quando a gente fala em custos, você tem o Marketplace e você tem a loja. O Marketplace ele é mais barato, porque ele não tem todo aquele custo da loja física. Né? Então, e dificilmente a loja física ela vai chegar no custo do Marketplace. Por quê? Porque lá está um estoque, vai ter... Tem 1/10 de pessoas, 1/10 de tudo que vai lá apostar, como um todo. Mas a experiência ainda de você entregar, ela pode ser primordial para quem está no começo ali, pequenos e médios varejistas, porque vai trazer uma segurança, vai trazer uma sensação maior. E para o varejista, sim, talvez ele tenha que colocar isso como um custo inicial da empresa dele. Quase como um investimento nessa consolidação. Exatamente. Depois que ele estiver consolidado, aí o quanto mais ele conseguir migrar para esse modelo de marketplace, onde ele consegue entregar depois, provavelmente ele vai ser uma operação mais eficiente, uma operação mais barata, porque ele não vai precisar ter aquele estoque ali como um todo, né? Então, acho que foi super bom esse exemplo, né? O presencial hoje ainda, ele é um investimento ali para a pessoa confiar no produto que ela está comprando, e aí depois é muito dele como ele vai tocar o negócio como um todo. E há exemplos de empresas que já operam exclusivamente com essa contratação de fretes, certo? Como assim, Paulo? Só para entender. Da entrega para o varejista. Se ele não puder, e hoje, nesse momento, para ele for complexo, ter uma estrutura própria, se for um investimento grande demais para ele pode fazer uma terceirização dessas entregas num raio que seja factível para ele, que ele consiga absorver esse custo, que ele não tenha problema que o produto não chegue no cliente não só com defeito, mas avariado durante o transporte. São alguns problemas que a gente tem que pensar, né? Com toda certeza. A gente tem 2 exemplos super legais que eu gostaria de estar aqui para ti. Acho que todo mundo conhece o próprio iFood como um todo. O iFood no Rio de Janeiro, ele tá com alguns box que o restaurante está deixando dentro do box e os entregadores vão no box, pegam e levam até o cliente. E olha, cada um faz metade do caminho? Cada um faz metade do caminho. E assim,
você tem uma demanda muito grande ali e você vai ter diversos entregadores até lá pegando. Então, putz, sou um entregador. Vou naquele box, pego e já levo no meu cliente. Vou naquele box, pego no meu cliente. Eu não preciso, às vezes, ficar esperando algum restaurante me ligar para eu ir até o restaurante, para do restaurante ir para o meu cliente. Então, isso você gera uma redução de custo quando a gente fala para a própria plataforma do iFood. Por quê? Porque o tempo inteiro vai ter demanda para os entregadores ali e buscar para entregar o produto. É super legal. E a gente tem até, dentro de casa, um outro exemplo bem bacana, que é a Equilibrium, que ela é uma empresa gigante de transporte, vou generalizar, basicamente sem nenhum caminhão, né? O que isso quer dizer? Ela é uma empresa de cotação de frete online, onde o próprio grupo coloca lá o que ele quer entregar, quando ele quer entregar, com qual qualidade ele quer entregar. E aí todos os parceiros logísticos vão nessa plataforma e dão a sua oferta de forma online. O que isso quer dizer? Estou garantindo uma qualidade, porque todos os parceiros dessa plataforma já passou por um crivo antes de estar lá dentro, não aceito qualquer um parceiro na plataforma. Estou colocando o mínimo de qualidade que eu espero, e ali agora a gente consegue ratear ou meio que fazer um leilão mesmo, né? De qual que é o transportador que vai me atender naquele momento. Consigo reduzir custo e garantir uma boa qualidade. Então, cada vez mais, a gente está se adaptando por plataformas, como um todo, otimização de custos e frete, e a gente consegue lá na ponta entregar para o cliente, né? Tem empresas que têm esse modelo, se você pedir no dia, ela te entrega no dia. Assim, é algo, muito diferencial. Acho que quando a gente fala de 10, 15 anos atrás, gente, não existia tão forte o e-commerce como existe hoje. E para aquilo que existia, era 15, 20 dias úteis para te entregar uma coisa. Não, hoje você já consegue receber no mesmo dia a sua compra. Então, cada vez mais, essa parte também de frete, de customização, ela vem ficando mais forte com concorrências e boas empresas no mercado. Perfeito. E acho que tem muitas variáveis envolvidas nisso que você trouxe, Ayrton, e eu queria perguntar para o Bruno a respeito da qualidade. Você mencionou a qualidade mínima da entrega, né? Então tem muita coisa relacionada aí a cubagem, né? Eu acredito que é a maneira como a gente cota transportes, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas também sobre embalagem, mas também sobre manuseio e até sobre temperatura, não é mesmo? Sim, total. É muito legal você falar isso, porque assim, a gente tem, como eu comentei lá no início, né? A gente tem uma malha logística gigantesca. E a gente tem várias temperaturas. Você vai pro sul, é um pouco mais frio, né? Você vai pro norte, você chega em temperaturas muito altas. E às vezes a gente tá mandando carga, às vezes do sul até o Acre, até o Amazonas, até umas regiões que são mais quentes, né? A gente vai pro Nordeste ali, se você pegar um baú de um caminhão, às vezes ele chega a 51 graus dentro do baú. Tem produtos que ele entra, ele pode explodir, ele pode pegar fogo, ele pode ter N fatores ali dentro, tá? Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Então a gente tem que saber quais são os tipos de embalagem, como que eu posso carregar isso, qual é o tipo de caminhão que eu tenho que utilizar para poder transitar sem nenhum risco nenhum, tá? Então, trazendo o exemplo do Ayrton, que ele trabalhou petrolífero lá no meio lá, imagine você carregar um petróleo, chegar a uma temperatura dessa, ele pode entrar numa combustão, ele pode entrar nesses fatores. Então, você entender o seu produto e saber para onde ele vai, você tem que fazer muito estudo. Vou trazer outro exemplo. A gente tem malha logística dentro da nossa Brasil como um todo, tem muitas estradas que não estão tão boas. Balançam, pula, tal. Então a gente tem que sempre se preocupar muito com a embalagem que a gente está utilizando para proteger nosso produto. Porque para o nosso cliente final, não é só o produto estar inteiro, mas a experiência dele receber aquela caixa perfeitinha. E a gente tem um trabalho gigantesco. O marketing pensa de várias formas ali para desenhar aquela caixa, para ser aquele momento especial para ele. A gente tem que pensar... é até meio de comunicação espontânea, né? Que a gente incentiva que eles façam. Como é que vai fazer um unboxing de uma caixa amassada? Não Total. faz. Isso. E a experiência de você receber um produto com uma caixa amassada, você já se assusta. Então, você tem que se preocupar com isso. E dentro da carga, não só dessa forma, a gente tem que saber como que a gente encaixa isso. E aí, falando um pouquinho do que você trouxe, né? Da gente carregar, às vezes que a gente brinca aqui, carregar ar, né? Então, às vezes a gente pega caixas, dependendo do que a gente está transportando, eu não consigo ocupar 100% de um caminhão, de um baú. E aí eu tô pagando por ar, porque a gente tá pagando de uma logística de um ponto a ponto. E aí tem aquele custo lá. Então a gente paga por ar. Então, você conseguir gerar uma forma de uma logística que te permita você conseguir garantir que todo o baú esteja completo de produtos é mais rentável. Para isso você tem que entender muito a sua malha logística, porque aí é um ponto que a gente tava até conversando quando a gente tava vindo aqui, eu e o Ayrton, que é, às vezes você entregar rápido vai te gerar um custo muito alto.
E às vezes não é a expectativa que o seu cliente que seja, às vezes querer receber aquele produto rápido. Então é muito a gente entender um pouco nesse sentido. Por que eu falo isso? Às vezes se você conseguir colocar um SLA de 10, 15 dias ou 7, dependendo de como for, e dependendo do tamanho do seu caminhão, você consegue encher o caminhão para você mandar ter um custo menor. E às vezes você não está deixando o seu cliente insatisfeito, porque você já está acordando com ele. Então, é muito legal você fazer esse estudo para você conseguir encaixar isso dentro da sua malha logística de forma que você garanta tudo. A qualidade do produto, a experiência do cliente e um custo menor. Acho que no todo seria isso. Muito bom. Como é que a gente ouve o cliente para saber o que ele espera em termos de entrega, tanto em termos de prazo quanto em termos de período? Porque... assim, de novo, né? Me colocando no lugar de quem recebe. É difícil prever o horário, é difícil saber se eu vou estar em casa, se eu não vou estar em casa. Então, os varejistas, acho que eles lidam muito com esses desafios também da expectativa, né? E quando eu recebo um produto que eu não tive a oportunidade de experimentar, que é um pouco daquilo que a gente falou sobre a loja física, também tem a possibilidade de eu não gostar, de não servir e de eu querer trocar. E acho que isso também é um grande desafio para a logística, né? Essa logística reversa ou esse momento da troca, da devolução. Legal. E olha que legal, né, Paulo? Acho que todo o nosso papo aqui a gente está indo por um caminho perfeito. Que o produto existe, vou comprar, não vou comprar, vou armazenar. E quando a gente depende de fatores externos do mercado? Então, vou te dar um exemplo aqui muito grande do nosso dia a dia. Recentemente, a gente teve a guerra Ucrânia-Rússia, né? O mercado europeu parou de fabricar placas, a gente parou de ter maquininhas e a gente parou de entregar nas lojas. Tem isso ainda. E aí a gente fala, como é que eu chego pra loja, que você falou um pouquinho de ouvir o cliente, como é que eu chego pra loja e falo, olha, eu tô com um problema na guerra, né? Não estão fabricando, não vou te entregar. Cara, assim, o cliente quer, ele tá pagando por aquilo, né? Então acho que tudo que a gente fala do mundo perfeito, a gente tem essa dificuldade com fatores externos. E quando a gente fala de, beleza, entreguei, tá tudo certo, deu tudo ok, o produto está lá. A gente ainda precisa ter as nossas duas responsabilidades, tanto ambiental, de produtos da reversa, como você falou, não podemos descartar de qualquer jeito, então a gente tem um processo muito seguro, existem leis para os nossos produtos, tá, de maquininhas lá dentro que a gente precisa garantir, e a gente manda cartas, a gente faz várias coisas de inventário para garantir que a gente não está fora, né? Assim como a gente também precisa olhar o custo da nossa operação, para mais uma vez o cliente não ser atingido lá na ponta. Então a reversa é um negócio bem desafiador, não sei se o Brunão quer comentar um pouquinho, aquele que domina muito mais que eu, com certeza. Pegando seu ponto então aqui, Ayrton, acho que obrigado pela devolutiva aqui, né? Mas acho que a reversa, como o Ayrton falou, é uma complexidade muito grande, que a gente tem 2 tipos de reversa. Aquela reversa que o Ayrton comentou, que é de produtos, reciclável, para a gente poder trazer e manter um ambiente saudável. Então a gente está trazendo para a gente assume isso para tentar fazer um ambiente muito melhor para todo mundo, né? Um ecossistema legal. E aí a gente tem aquela parte que a Poli comentou aqui, que é insatisfação. Eu comprei um produto lá no Marketplace, chegou em casa e não é o que eu esperava. Eu queria uma outra coisa, a cor, às vezes muda, a gente sabe disso. Isso acontece muito grande dessa forma. Esses são os mais complexos, porque a gente tem que fazer um movimento único, né? Então eu tenho que ir até o lugar da pessoa, fazer a retirada, retornar aqui, fazer todo o desembolso, fazer todo o trâmite normal, tá? Esses são os mais complexos e o mais custoso pra gente, porque é uma demanda única. Então eu tenho que ir na casa da Poli ou na casa do Ayrton, buscar, voltar e fazer toda a minha parte interna aqui dentro de parte de qualidade e ver como que eu consigo realimentar meu estoque ou retornar ele para o nosso fornecedor ou interno dentro da indústria, né? Porém, a gente tem outros tipos de reversas, que é, igual o Ayrton comentou aqui comigo, é a parte da reversa da maquininha. Que as nossas maquininhas, ela tem um tempo que ela se movimenta. Ela não é, vamos dizer assim, única, usou, parou, ela não volta. A gente consegue reutilizar ela. Então, ela vai voltando. Então, o que a gente tenta fazer nesses momentos? Fazer um avanço, que é o que a gente chama aqui quando a gente vai realizar a entrega, e uma reversa combinada, porque aí o meu custo fica menor. Porque eu mando num único movimento a entrega e mais a retirada daquele produto. Então, isso me reduz muito o meu custo como um todo. Pensando nisso, o que é legal? A gente transmitar numa cadeia onde eu consiga pegar um único carro que consiga passar e retirando todo mundo e já reabastecendo. Então eu saio com o carro cheio e volto com o carro cheio, porque ao longo que eu vou colocando eu vou realimentando. Transporte menos ar. Isso aí, bingo. Exatamente. Então esse é o grande vantajoso. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. E aí, trazendo isso, o que é muito legal a gente acordar é com o cliente qual que é o prazo que ele deseja daquilo. Então, se a gente tem acordado algumas coisas, a gente consegue fazer rotas mais fáceis. Então, quanto maior o nosso tempo
de entrega facilita muito a gente conseguir fazer uma roteirização mais fácil, porque a gente garanta isso. Então, em resumo aqui, a reversa é uma grande dor da logística, acho que é a mais difícil pra gente, porque o avanço a gente já sabe do ponto A pro ponto B, o tempo que tem é acordado, então ele é mais fácil. A reversa é sempre uma surpresa, porque é uma satisfação do cliente, ou um problema no produto, ou alguma coisa que pode acontecer ao longo do caminho, e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, ela é o que gera mais polêmica, digamos assim, dentro da logística pra gente. Uau! É realmente muita coisa. E para a gente aprender a fazer isso, tem alguma fonte de conhecimento? Vocês estudam algum curso específico que vocês recomendem que as pessoas que têm interesse em saber mais sobre o assunto possam procurar? Vocês têm um livro que vocês gostariam de indicar? Um podcast que vocês ouçam? Como é que aprende a fazer isso? Ou é na raça mesmo? É na prática com quem já está trilhando esse caminho há mais tempo? Olha, Polly, acho que, óbvio, tem diversos cursos, tem diversas coisas que a gente pode ir fazendo. Existem pós-graduação de logística, existem cursos específicos no Senai, no Senac de logística reversa, entre outros, né? E lá eles falam um pouco, mas vão falar muito do conceito, né? Então, a gente, que nem o Bruno comentou, a gente vai aprendendo muito num curso do tipo, a gente precisa se preparar para voltar com a logística reversa, preciso voltar XYZ. Só que eu não sei de onde ela vai sair. E aí, no curso, a gente aprende muita coisa, mas tem muita coisa que, de fato, ela é na prática. E uma outra coisa é, qual que é o tipo de produto que eu estou falando? Estou falando de uma garrafa PET, como a gente vê. Qual que é... Como é que eu posso dizer? Qual que é a urgência que eu preciso voltar com aquele produto como um todo? Quais são os riscos que eu tenho de não voltar com aquele produto rápido versus um outro produto que seja perecível versus um outro produto que seja eletrônico, por exemplo, né? Então, aquele produto vai depreciar, vou perder a margem daquele produto se ele ficar muito tempo parado. Então, a reversa, de fato, ele é um desafio muito, muito grande pra gente. E aí, quando a gente fala de como a gente abre a cabeça, é muito legal. A gente pode falar de lógica reversa, mas eu acho que é muito mais legal de como a gente olha para as coisas. Né? Como a gente entende o mercado, qual o momento que eu preciso fazer uma logística reversa, qual o momento que, talvez aquele produto eu preciso descartar ele lá na ponta, porque ele não vai me gerar um lucro. Até eu trazer ele de volta, até eu reutilizar ele. Lógico, tem a parte ambiental, e aí isso pode ser um fator, mas quando eu falo de custos, pode ser que não necessariamente seja tão trivial. Você comentou um pouquinho de livro, tem um livro que eu gosto muito, muito, se chama Nova Economia, do Diego Barreto, né? Ele traz muita comparação de como as empresas antigamente trabalhavam versus as empresas atuais. Então a gente tem visto muitas fintechs, muitas startups tomando espaço de gigantes da indústria. Por quê? Porque eles não olham somente um ponto específico, eles tentam abordar um mindset totalmente diferente para cada tipo de negócio, para cada tipo de produto, para cada tipo de nicho. Testa rápido, erra rápido. Testa rápido, erra rápido. A gente sai daquele dilema de tô lançando um produto, tô pensando em alguma coisa nova. Daqui um ano a gente vai estar com aquele produto na rua. Não, gente, assim, que seja uma lógica reversa. Cara, vamos testar então se essa lógica reversa vai dar certo e qual que é o meu custo aqui? Não deu certo. Tá bom, vamos para outro caminho. Então eu acho que olhar mais amplo para qual é o nicho e o produto que você talvez queira trabalhar é um pouquinho mais factível de você só falar, deixa eu aqui aprender sobre lógica reversa, porque talvez você deixe de fora outros parâmetros que vai te falar se compensa ou não compensa a gente ter uma lógica reversa como um todo. Mas até para promover essa entrada nesse mercado digital, essa filosofia de testar pequeno, aprender rápido e posteriormente escalar pode funcionar. Né? Você selecionar talvez alguns clientes da tua base, começar a fazer uma venda remota para eles e testar esse modelinho de entrega, seja ela própria, seja ela terceirizada, seja via marketplace. Vocês entendem que faz sentido? Total. Não sei se o Bruno quer comentar um pouquinho, mas eu acho que eu gosto bastante dessa filosofia. Particularmente, né? Eu não tenho visto ainda muitas empresas... Aliás, não tenho visto nenhuma empresa que tenha surgido, crescido rápido, virando unicórnio rápido, com um pensamento, vamos chamar da velha economia, que é o que esse livro traz. Né? Ele fala de nova velha economia. Não tem certo, não tem errado. Né? Quando você pega grandes indústrias, muito difícil ela vir para uma nova economia como uma startup. Porque você tem coisas que aqui você não vai conseguir transformar de forma tão trivial. Mas quando a gente olha a nova economia, o jeito como as empresas têm se concretizado, como elas têm se estabilizado no mercado, eu gosto bastante dessa parte de testar rápido, errar rápido, vamos testar pequeno, errar rápido. Não deu certo, vamos para outra coisa, não deu certo, vamos para outra coisa, não deu certo, vamos para outra coisa, né? É um trade-off.
testo um produto aqui, desenvolvo um produto pelo próximo ano, com o risco dele funcionar ou não funcionar. Claro, com um teste muito maior, talvez eu tenha uma certeza maior. Ou eu quero testar 15, 20, 30 coisas ao longo do ano, onde possivelmente, né, estatisticamente falando, eu tenho chance que pelo menos um dê certo. Né? Então, pelo que eu tenho visto, um pouquinho do mercado, das grandes empresas, das grandes fintechs, startups que têm surgido, é isso. Testa pequeno, o que meu público quer, ouve sempre meu cliente. Ouvindo meu cliente, a gente consegue fazer um produto aqui do mercado. Ai, é lindo. Pra gente já ir se encaminhando para o encerramento, que o papo tá bom e renderia ainda muitas outras perguntas que eu queria fazer, mas já aprendi muito com vocês hoje. Eu gostaria que vocês pudessem, ainda nesse mindset do testa, erra, aprende, escala, o que vocês aprenderam ao longo da carreira de vocês? Hoje vocês sabem muita coisa, mas eu tenho certeza que quando vocês começaram era muito diferente. E se vocês pudessem dar um conselho, uma dica, aquela perolinha pro nosso varejista que está lá escutando a gente, o que vocês entendem que se vocês soubessem há 10, 20 anos atrás, teria cortado muitos caminhos e ajudado vocês a progredirem melhor? Um grande aprendizado. Até aproveitando isso, acho que eu e o Ayrton, a gente veio aqui no caminho conversando bastante. Acho que o grande ponto, acho que o aprendizado máximo meu, assim, para mim, acho que, não sei se o Ayrton concorda comigo, é a comunicação. Não adianta nada eu ter um sistema gigantesco, ter pessoas boas naquele lugar do que elas não se comunicam. Então não adianta nada. E aí, então me corrige aqui, né? Que a gente tava conversando lá. Eu vou lá, marketing, faz uma ação gigantesca. Vou vender um produto, tô jogando todas as minhas fichas lá. Só que não conversei com a logística. Não conversei com a venda. Ninguém tá preparado para aquilo. Então só a marketing tá indo para um caminho. Não tá todo mundo indo para o caminho. Então, eu acho que na minha carreira como um todo, a gente aprende milhões de ferramentas, aprende milhões de metodologias. Mas a comunicação é o mais difícil. A gente sempre tá aprendendo todo dia. Para mim hoje, experiência gigantesca hoje. Participar desse podcast está sendo uma experiência gigantesca. Poder comunicar com os varejistas, com vocês dois aqui, que são duas feras para mim, total. Poder trocar ideias é um aprendizado. E é uma forma muito difícil da gente poder se expressar. Porque a gente pensa de uma forma, a pessoa ouve de outra. Então a gente tem que fazer essa leitura. Não só interno, mas com o nosso cliente. Porque a gente às vezes está pensando, desenhando tudo perfeito e para o nosso cliente não foi. Ele não enxergou dessa forma. Então tem que ser, acho que o maior aprendizado aqui que eu puder dividir é a comunicação como um todo. Para a gente conseguir garantir que tanto interno a gente consiga executar bem, como a gente consiga ouvir o nosso cliente e ele saiba que tá bom, que o nosso produto é aquilo que ele deseja. Muito bom. Vou concordar, como profissional de comunicação que eu sou. Muito legal, né? Eu gosto de parafrasear, né? Eu fico usando exemplos aqui. Desculpa. Mas quando a gente fala de fato, pequenos e médios varejistas, tem um exemplo que eu gosto muito. Nossa, gente, acho que é um exemplo, né? Pesadelo na Cozinha, do Eric Jacquin. Eu amo. Os principais restaurantes que ele chega e a principal coisa que ele faz é ele tira um cardápio com 100 opções e coloca um cardápio com 3, 4. Então não faça de tudo, faça pouco, mas faça aquele pouco muito bem feito. Fazer tudo mais ou menos ou fazer pouco muito bem feito, né? Exemplo. Então, tanto para você fazer bem feito, você fala, putz, eu quero construir um estoque, voltando para logística, de 100 coisas. Vai dar muito trabalho. Não tô falando que não vai chegar lá, vai. Mas comece com 2, com 3, com 4 coisas onde você vai encantar seu cliente. Onde aquilo que ele provar, vai falar, putz, esse cara é bom no que faz. Porque quando você tiver 5, 10, 15, 20 vezes mais opções, ele vai falar, putz, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo. Porque todo momento, em tudo que ele me ofereceu muito bem, ele me entregou muito bem. Você vai, voltando para um restaurante lá, você pede uma coisa que tá no cardápio, não é a especialidade dele, mas ele quer estar lá no cardápio, gente, se não for bom, você não vai voltar. Mesma coisa para um produto, né? O cara tem 30, 40, 50 produtos lá, se comprou um produto que não é bom, você não vai voltar. Então é muito melhor, como conselho, né? Se eu fosse um pouquinho para esse mundo de empreendedorismo, seria focar, testar rápido, testar pequeno, errar rápido, mas eu focaria em poucos nichos, assim, mas que eu garantisse uma qualidade como único na vida, né? Silvio Santos sempre fala, cara, eu não sou o melhor naquilo que eu faço, mas todos os dias eu tento ser o melhor quando eu levanto da cama. Então, assim, para tudo tem alguém melhor que ele, mas acho que os grandes pontos aquele que é melhor que ele quer fazer milhares de outras coisas. Quando ele se dedica a uma coisa, 2 coisas ali, com toda certeza ele vai ser o destaque. Ah, mas que demais! Muito, muito bom, gente. Quero agradecer imensamente vocês terem estado aqui com a gente hoje, a generosidade de compartilhar esse conhecimento, essa vivência toda, porque eu não tenho dúvida que essa trajetória profissional de vocês trouxe
vocês até aqui, o lugar onde que vocês estão e gerou esse aprendizado que a gente hoje pode compartilhar. Sempre digo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, muito obrigada. Obrigado, Polly. Super agradeço. Brunão, obrigado aí pela parceria de sempre. Brunão, a gente está ligado o tempo inteiro, mas é sempre bom tá junto com vocês dois. Valeu, queridos. Obrigado. E com isso a gente encerra mais um episódio do IntegraCast, o seu podcast de varejista para varejista. Fico muito contente de ter vocês aqui com a gente. Obrigada. E a gente se vê daqui a 15 dias no nosso 11º episódio falando sobre produtos. Até lá.